Estamos aqui hoje nessa primeira entrevista desse quadro de entrevistas aqui que a autoria tá bolando, tá realizando. Meu nome é Guilherme Ruiz, eu sou parte do time da autoria, faço dos conteúdos, faço leituras críticas na autoria, a gente é pau pra toda a obra aqui, nessa agência literária e estúdio. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o autor best-seller, um dos nomes mais importantes da ficção, da fantasia e do terror hoje em dia no Brasil. Escreveu mais de 20 livros, já deu palestra no TED, já foi no programa do Jô. Hoje é youtuber, professor, roteirista, pai. Então, bem-vindo aí a essa conversa com a gente, André Bianco. Bem-vindo. Nossa, eu estou muito feliz e para mim um prazer poder conversar com vocês, falar daquela coisa que eu mais amo fazer, que é escrever, contar histórias, também roteiros, estudar dramaturgia, é uma coisa pela qual sou muito apaixonado. E legal. Costumo brincar, Guilherme, que eu sou o maior escritor de Osasco. Não tenho dúvida alguma disso. Então, bom, já começando a falar da sua paixão, assim, vamos do começo. Teve algum momento que você bateu assim para você e você falou, cara, eu preciso escrever um livro? Ou foi um processo lento? Ou você acordou no meio da madrugada suando, sentou no computador e começou a escrever? Como foi esse processo de se descobrir como autor, né? Porque ninguém nasce como autor e você não fez faculdade disso. Então, como que você entendeu que você precisava escrever? Foi um processo de camadas, né? Causalidades, né? Engraçado, uma relação da minha escrita está com futebol. Eu era um péssimo jogador de futebol, mas nem para goleiro servia, não que goleiro seja uma posição menor, mas normalmente quando você não é bom na linha, tipo, fica lá no gol, é um café com leite, mas nem no gol, Gui. E aí, cara, esse momento eu era um exilado, né? Eu não tinha o que fazer, eu ficava lá sentado lá, porque os meus amigos eram muito aguerridos e, tipo, qualquer coisinha, eles já gritavam demais, eram muito inflamados. Eu falei, caramba, né? Que coisa doida. E ficava em casa. E os meus pais assinavam o saudoso Clube do Livro, então todo mês pipocavam lá uns 3, 4 livros novos. E nem sempre eram infantis. E eu estou falando aí da idade dos 9 anos, tal, onde eu comecei a ler Thomas Mann, Henry James. Thomas Mann, confesso que não entendia nada do que estava lendo, mas lia, né? Sim. Aí tive contato com Victor Hugo, que é um dos meus padrinhos da literatura, né? Que muita gente se surpreende quando eu falo. Porque ele é um folhetinesco. Sim. E fui me apaixonando por essa coisa de ler. Uma curiosidade, eu tive dificuldade na alfabetização, porque naquele tempo não tinha diagnóstico para isso, mas eu tinha déficit de atenção, era hiperativo, aquela coisa, né? Estava sempre montando cidadelas com papelão, plástico. Legal. E aí, tipo, aos 15 anos eu fiz uma cirurgia extensa no quadril, é uma cirurgia, um defeito genético X lá, que exige cirurgia no fêmur, e tinha que ficar 4 meses de cama. E eu que lia muito, falei para a família, me deem livros, e lendo. Aí um dia eu falei, Plim, quer saber? Eu vou escrever um livro. Essa ousadia, né, de 14 anos, 15 anos, aliás, e peguei um caderno universitário, a gente chamava naquela época, o espiralado, né, e comecei a escrever, e falei para minha irmã, traz outro, porque não cabe tudo aqui. Uau! Aí foi o meu primeiro livro, escrito à mão, assim, que nunca será publicado, enfim. Não sei, vamos ver, talvez a gente publique uma edição especial... póstuma. É só uma edição especial para os leitores mais aficionados, talvez. Legal. Então, para você, a relação de escrever é muito próxima com a relação de ler, né? Para ser um bom escritor, precisa ler bastante, na sua visão. Muito. Poxa, para ser dentista, você precisa o quê, né?
mexer em muitas bocas, né? Aprender ali. E aqui no Brasil existe por conta de como a nossa literatura nasceu e o tempo no mundo em que nossa literatura pegou força, ela é muito presa num sentido aí de época mesmo, né? Ao paradoxal, então já havia uma negação do clássico. Então, imagina você ser um escritor comercial, lá atrás, ser taxado como um escritor comercial. Hoje, você não precisa ter vergonha de falar isso. E era uma literatura de denúncia, tal, né? E eu sempre fiquei assim, bolado com isso. Tipo, eu queria escrever coisas diferentes, coisas desse lado do terror, da fantasia. E, para falar a verdade, eu esqueci a pergunta. Tá bom, respondeu outra pergunta, então vamos para a próxima. Mas é que eu queria falar justamente disso. Você leu o Victor Hugo, você leu o Henry James, mas você optou por escrever fantasia e terror. O que te atrai nesses gêneros? Por que você escreve? Porque você é bom? Porque você gosta de ler? Ou tem alguma coisa filosófica por trás? O que te faz ser um escritor de fantasia e terror? Ou você se considera um escritor de fantasia e terror? Porque eu sou bom, eu sou ótimo, eu sou incrível. Isso ninguém nega. É a questão também de tempo, né? A gente estava falando, lembrei a pergunta era se precisa ler. Claro, o autor precisa ler, e onde ia chegar? O escritor brasileiro não tem o costume de estudar os filósofos, os movimentos filosóficos e tal, e de dramaturgia e de literatura de época, porque... Por exemplo, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Stendhal, o famosíssimo Vermelho e Negro, já vem desse momento de escrever folhetim. E então, eu sou da geração, crescendo aí na geração 80, 90, bombardeado pela TV. Eu amava literatura, mas eu amava desenho, séries. O primeiro que eu lembro favorito de ser fã do O Elo Perdido, né? Ver aqueles Slistak, que eram umas fantasias horríveis, mas eu amava, e ver os dinossauros em stop motion. Para mim, eu ali no prezinho, 5, 6 anos assistindo aquilo, depois Esquadrão Classe A, aí veio a paixão, Super Máquina com Michael Knight, aí veio a minha paixão, cara, por filmes de terror. A minha conexão com a literatura de terror, com o gótico e com o dark, vem primeiro pelo cinema, pelo audiovisual. E naquele tempo, cara, não tinha essa de, ei, pega a senha do Wi-Fi, dá um play aí na Netflix, no HBO Go, na Amazon Prime. Não, tipo, quer ver filme de terror, filho? Ele passa só de sexta-feira, tá? Meia-noite. E depois do Poltrona R. Naquela época eu odiava western, hoje até gosto. Meu pai era fanzaço de filme de faroeste. E aí eu tinha que ficar esperando. E os meus pais não tinham coração. Eu era um menino de 7, 8 anos. Eles não tinham coração. Eles iam dormir e me largavam lá vendo filmes tétricos, na moral. Eu ficava me cagando e nem ia deitar no meu quarto depois. Eu deixava a luz da sala acesa, não mesmo. Ia para a cama, deixava a luz da cozinha acesa e ficava ali torcendo para amanhecer. Dormia no sofá. Mas toda sexta-feira você voltava para ver o próximo e ficar se cagando de medo. Então você gostava de dormir na sala, né? Amava. Quer saber o que é terror mesmo? Como eu dizia, isso é uma época VHS, né? Pré-rebobinar fitas. Toma carcada na locadora porque entregou sem rebobinar. Terror mesmo nessa época, Gui, era você ficar esperando terminar o filme de faroeste e começar o filme de terror. Aí no comercial, parava lá para os reclames, né? Os comerciais. E quando você abria os olhos de novo, já estava passando as letrinhas. O filme você dormiu. Puxa. E quando você abriu os olhos, as letrinhas estavam passando, o filme de terror acabou,
Aí você chorava, porque só sexta-feira que vem, não tinha Uma, essa boiada que a uma gente tem hoje. semana, uma semana. Você dormiu no Se você quiser fazer um comercial. binge watching de A Mansão Rio, assistir o Hatched, que é novaço aí no Netflix. Uau, né? A gente não Sim, tinha essa possibilidade. E aí entendi. começou essa minha aproximação. Mais tarde, na literatura, fiz o beabá de Alan Poe, é, Anne Rice, Stephen King. E Stephen Sim, King teve uma influência muito assim quando a gente escreve uma história que sai na lateral, um spin-off Stephen King teve sobre aham, mim, que é, foi essa coisa de eu ligar o meu nome à minha cidade, porque ele sempre liga tudo ao Maine nas histórias dele. sim, E eu achei isso muito legal. Falei, quer saber? Eu vou contar das minhas histórias em Osasco. E isso eu acho que fez um diferencial, Guilherme. sim. Então, eu queria justamente falar disso porque a gente recebe muitos originais na autoria, né? A gente recebe leitura crítica, a gente recebe coisa, avaliação para agenciamento. E uma coisa que eu reparo que é recorrente são autores brasileiros de Natal, de Valinhos, de Porto Alegre, de São Paulo, escrevendo histórias que se passam especialmente nos Estados Unidos, em Londres, na Noruega. Então, já entendi um pouquinho o que te motivou a escrever as histórias que se passam em Oz, mas queria retomar isso depois. Mas queria te perguntar, assim, como autor, por que você acha que os autores insistem, e eu sei que você é professor também, sei que você tem o Wolfpack, aí depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, mas que você está bem próximo, por que os autores nacionais insistem em escrever histórias que se passam fora do país, são sobre estrangeiros, sobre a cultura estrangeira? Qual que é a sua visão? É a busca da maturidade deles, porque existe uma coisa muito estudada, por um português, inclusive, que é o João Maria Mendes, né, que é culturas narrativas dominantes. Né? Ele diz que a nação que melhor conta história de ficção é a cultura que domina o mundo com a sua narrativa. Porque existe uma coisa, porque a literatura moderna briga com o construto do clássico? Porque o clássico, Gui, era um jeito de contar histórias para doutrinar a população. Então tinha essa briga. Mas só que o comercial, o entretenimento, entendeu isso e falou: opa, que legal. E pegou essa parte de saber que aquilo já existe uma memória na nossa mente ancestral. Aqui a gente está falando de ubiquidade, né? Você quer fazer parar uma mesa quando você está tomando uma cerveja, alguém fumando lá e tal, alguém fala, mas essas histórias. Isso é por conta da ubiquidade. Acabou. Ninguém. A ubiquidade é uma coisa que está presente em todos nós, espécimes humanos, todos os mamíferos, todos os seres, que é o nosso sistema iOS, vamos dizer assim. Uhum. E o ser humano, o Homo sapiens, ele tem uma necessidade de aprender por histórias, porque antigamente tudo era escuridão. E o que iluminava, a gente não sabia porque quando um trovão caía no meio da tempestade, arrebentava um tronco de uma árvore e pegava fogo. Então nós contávamos histórias para explicar os raios e o fogo. Né? É isso, né? A mitologia, as primeiras histórias, né? As lendas, os mitos, Isso, é o épico, no né? hardware humano, é isso. Exato. O épico vinha. Por que épico? Porque a pessoa falava, é a história contada, é a história épica. Hoje é muito, eles confundem com uma história imensa. Isso é épico, né? Mas Sim. é por quê? Porque tinha uma pessoa, um herói, que lutava por aquele bando para Uhum. transformar, salvar o bando, depois para salvar a vila, depois para salvar a cidade, depois para salvar o país, salvar o mundo, e aí a gente vê aí Avengers para salvar o Total. universo, né? Multiverso, Tipo, salvar todos os universos ao mesmo tempo. todos os universos possíveis. É isso. E aí o autor novo, nós fomos cozidos. Qual é a cultura dominante? Lá atrás, 4.000 anos, era grega.
que inventou isso. Eles queriam que o cidadão das polis gregas tivesse um tipo de comportamento, melhorar o código moral, o ethos. Então, dividiu em apolíneo e dividiu em dionisíaco. Então, falou, olha, vocês têm que ser apolíneos. Uhum. Passa, aí vem a nação francesa, quase ganha todo mundo, e eles contavam tudo com o folhetim de Victor Hugo, todo mundo queria ser francês, falava francês nas escolas públicas brasileiras. Sim, até pouco tempo atrás. Essa narrativa era dominante e todo mundo queria ser francês. Aí um tempo aí está todo mundo querendo ser norte-americano, porque com a invenção do cinema e a transformação do cinema num contador de histórias de massa, e depois o VHS, e os seriados na TV, a gente só tinha lá TV Globo, TVS, o famoso SBT, Record, e só recebíamos seriados estrangeiros norte-americanos, e a maioria dos best-sellers nas prateleiras das livrarias eram os norte-americanos e ingleses, europeus, né? Então, foi esse mingau que a gente comeu, sabe? Sim. Então, a gente aprendeu, de certa forma, empiricamente, esses autores estão querendo repetir essas fórmulas, acreditando que se ele narrar como um estrangeiro, estando nos países em que ele leu tanto, aquilo para ele e para os outros vai agradar. Que nem, tipo, já me dá dor de estômago, eu já não leio. Quando começa um livro e o pessoal está indo para o colégio, um autor nacional. Aí vão para os escaninhos. Aí daqui a pouco o assunto é o baile de fim de ano. Meu, aqui no Brasil a gente tem no máximo uma festa junina no meio do ano, não tem baile de fim, o prom. Ai, quem vai ser a rainha do... Não, cara. Sim. Isso é do ethos norte-americano, né? Que tem a casinha de cerca branca. Sim. A gente acaba... um carro que coma 200 litros de petróleo por morar dia. No subúrbio, né? E a gente acaba vendo muito esses livros que... É isso, né? O clichê é quando você copia de alguém que copiou e aí vai ficando todo um estereótipo, e é isso, né? Se você não viveu os Estados Unidos, se você não é americano, você vai achar que a vida americana é aquilo que você viu nos filmes, viu nos livros, aquilo já é uma reprodução, né? Então, e é isso, uma das coisas mais interessantes que eu acho que tem nos seus livros é você ter escrito em Osasco, né? Na tua terra que você sabe ali, ou então é isso, né? Os vampiros ali no Rancho da Pamonha e esse tipo de coisa assim que você sempre fala. Você acha que isso afastou os leitores no primeiro momento, que atraiu? Como que foi essa relação assim? Lá no começo deu um susto na galera que tinham vampiros em Osasco? Ou de cara o pessoal falou, puta, isso aí é genial? É uma mistura de tudo, de falta de parafusos e ousadia. O autor tem que ter ousadia, remexer o mito, né? O mito do vampiro, né? O mito está fluido hoje, né? Ver Deuses Americanos é uma obra incrível. Sim. Você assistir Deuses Americanos se não me engano, é do Neil Gaiman, a história, Gaiman. né? É o livro dele, o Neil Gaiman. E tá na Amazon Prime. Tipo, exato. Foi esquisito. Estranharam muito ler nomes como Arthur, Roberta, Carlos, José, Osasco, estamos ali na Bela Vista de São Paulo, MASP. Acharam estranho, mas aquela estranheza que foi... Nossa, mas isso é muito louco. Por quê? Porque o construto assim... As pessoas... O leitor frui da história, mas existe uma outra coisa, que é a arte por baixo de você ter aquela interação. A literatura é uma das coisas mais doidas do mundo, porque você tem que propor algo que está na sua mente, que vai voar aí num espaço e entrar na mente da outra pessoa que vai ingerir. E ela monta a sua realidade dentro da literatura. Quando dizem para mim, por exemplo, que
fazer filme é uma coisa menor porque você já entrega o audiovisual, você já entrega os cenários, os personagens prontos, é muito mais fácil. Não, não é. É muito mais difícil. Porque enquanto você escreve na letra, o leitor já monta com os subsídios que ele tem dentro de si. Sim. Agora, quando você vai para o audiovisual, é cruel, porque você precisa convencer a pessoa. Ela precisa olhar. Estamos numa unidade de saúde básica do Brasil. Tipo, se você não fizer a mimética, né, a imitação de um hospital público brasileiro, com gente na fila, gente no corredor, médico estressado, não que os médicos fazem trabalho, mas médico estressado porque está há 25 horas de plantão, não tem as coisas para ele fazer tudo o que ele precisava, as médicas na mesma situação, enfim. Se você entra com a câmera, com aquela imagem pronta, e é um hospital, você fala, isso aí não é um hospital brasileiro, não, o que é isso? É muito mais difícil. Sim. Eu acho o audiovisual muito mais rigoroso do que a literatura. Legal. E você falou, pegando esse gancho aí do audiovisual, você falou numa entrevista para Aleph que uma das melhores coisas que te aconteceram foi que você fez um piloto para uma série sua, que você fez aí com seus amigos, seus parceiros na garagem, e que deu super errado, porque apesar da produção tá legal, a história não tava tão legal, né? E você foi estudar dramaturgia, né? Isso. Então, falando um pouco dessa dicotomia, né, de audiovisual e de literatura, como foi para você um autor que já era um autor de sucesso, e aí você foi estudar como contar histórias, né? Isso te abriu a cabeça, confirmou coisas que você já sabia? Como que foi estudar, né? Porque é uma coisa que a gente não fala muito na literatura, que tem que estudar, né? Tem muita coisa a ser estudada. Não, mas mudou muito, porque foi tipo assim, uma epifania, né? O Turno da Noite, para quem quiser ver no YouTube, é só digitar O Turno da Noite, André Bianco. Tá lá o piloto completo. A gente põe o link aqui para 1, galera 2 e 3. Tem 3. O episódio piloto foi fatiado em 3 pedaços. Eu fui recebido pela Mariângela na HBO e ela muito polidamente disse: não vamos poder porque estamos fazendo True Blood. Ela foi muito educada, muito legal, muito simpática. Mas aí eu fui analisar, né? Porque eu achei, então eu vou pôr, já que os players não vão comprar, eu vou pôr no YouTube. Falei, vai bater 1 milhão, 2 milhões de views. Vai aí estourar, fácil. vai viralizar. Nossa, nada, Gui, nada. E a produção, se você tira o roteiro e olha para a produção, tá incrível. Para uma coisa que foi feita na garagem, com amigos, R$80 mil de orçamento só. Parece um produto gringo. Que para quem acha que 80 mil é muito no audiovisual, 80 mil é um trocado, né? Um trocado, 45 minutos de arte com 3D, com edição, com som profissional. Uma das coisas mais caras foi a equipe de som. Sim, maquiagem foi caro pra caramba. E essa coisa que eu já tenho, né? Uma outra coisa, já estamos saindo aqui no spin-off de novo, mas não deixa, me segura, porque eu falo pra caramba. Não, vai falando. Muitos dos extras são meus leitores. Eu fazia chamadas no finado Orkut, Facebook e tal, e falava, olha, nós vamos filmar tal dia, estamos precisando de figurantes e tal. São meus leitores. A primeira versão, a primeira edição de O Turno da Noite, na capa, são meus leitores representando os personagens. Legal, não sei, não está bem aqui, mas tipo, bota o linkinho aí, a primeira edição de O Turno da Noite, são meus leitores na capa e quarta capa, quer dizer, isso já é uma mistura, um desejo que eles têm de ver o audiovisual, de participar da obra. Isso é uma coisa que eu não esperava, pode ser assunto para outra pergunta. André, você esperava que os leitores só leriam os livros ou seriam fãs? Vou anotar aqui a pergunta, você já está fazendo o trabalho aqui, ó. Ótimo. Porque, cara, eles são fãs, mas aí, voltando para o assunto, o que deu errado no Turno da Noite? Estava lindo. Os atores ótimos, o câmera, a equipe
do Wagner Malagrini, formidável. O pessoal que fez o 3D, o Alan Ricardo, que virou meu compadre, sou padrinho do filhotão Gabriel, dele, fez um trabalho dentro da possibilidade do orçamento, muito ok, não é assim uma finalização de alguns efeitos visuais que você fala assim, nossa, olha, tá Pixar. Não dava, sim, mas está muito boa. A Pitch cedeu a música para abertura, quer dizer, legal. Tava tudo lindo, a edição muito maneira, o som muito maneiro. Eu falei, o roteiro que tá uma bosta. E eu dirigi, a direção já tá legalzinha. Sim. Agora o roteiro, gente do céu, vergonha alheia. E quem escreveu o roteiro? Eu. E quem conhecia todos os personagens? Eu. Então, literatura é uma coisa, audiovisual é outra. Aquilo que eu falei. O audiovisual você precisa. O audiovisual é brutal para você ter sucesso com o roteiro. E é isso que os roteiristas brasileiros sofrem muito também. Você não vê aí uma continuidade de séries tendo 1, 2, 3 temporadas nessas plataformas que estão comprando a rodo, como Netflix, HBO, Amazon Prime, porque os roteiristas brasileiros erram bastante na questão série, como serializar, né? E aí eu fui aprender isso, Gui, fui domar esse búfalo bravo na ilha de Marajó, aí, agarrando nos chifres, e encontrei aonde eu tinha pisado certo na literatura, empiricamente, por consumir tanta literatura desde a infância e tanto audiovisual na adolescência. Empiricamente eu via que eu dava alguns passos. O que acontecia? Meus amigos escreviam sobre as mesmas coisas, tinham enredos muito similares, mas não conquistavam o leitor do mesmo jeito. E eu não sabia explicar. E aí, quando eu me afundei no estudo da dramaturgia, eu falei, caramba, é isso aqui. Está tudo no teatro grego, lá 4.000 anos atrás. E o que você estudou na dramaturgia evoluiu depois, né? E o que você estudou na dramaturgia, você conseguiu aplicar na literatura, você conseguiu transformar um processo que você falou que era meio empírico num processo um pouco mais controlado, né? Você não tinha mais que chutar, é mais ou menos por aí, você não tinha mais que chutar o que estava dando certo, agora você sabia bem o que você fazia. Exatamente. Na realidade, eu sempre apostei numa literatura mais visual. Então, isso me deixou perto já da dramaturgia do audiovisual também. E aí, estudando o audiovisual, eu falei, caramba, tipo, tem como ensinar isso para os autores brasileiros para que eles acertem e tendo algumas certezas. Eu faço uma analogia muito interessante que é a seguinte: você escrever um bom livro de ficção, é o caso da ficção, e muito mais da ficção comercial, de fantasia, de ficção científica. Põe aí a etiqueta que você quiser de gênero, romance romântico, pode subir um scrolling aí de gêneros agora na imagem, porque vai funcionar na ficção, tá? E vai funcionar mesmo, e eu te dou fiança, eu pego aqui um fio da barba e falo, vai funcionar. Perfeito. Encare a sua história como um trem. O storytelling, a forma de você montar a história, primeira coisa, storytelling é um falso cognato. Todo mundo acha que storytelling significa contar histórias. Tá ali, né? Storytelling? Não, mas é um falso cognato. O story ali vem de store, sabe? Mega store. É o chão, é o plot. E o telling é ordenar. Do teller, né? Ordenar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente vê 5 atos, 7 atos, 3 atos, enfim. Cada produto chama uma coisa. E eu também não tenho a menor vergonha de chamar as coisas de produto, porque na minha carreira como roteirista, nem sempre fui autoral. Trabalhei 4 anos na Globo e trabalhei para produtoras aqui de São Paulo, majoritariamente. E às vezes você entra para uma reunião de briefing e atire na goiaba. Um roteirista tem que saber ser um cangaceiro.
A pessoa não é assim, não quero essa história sua de vampiro agora não, mas eu queria que nem aconteceu comigo real. Tal Major está precisando de uma história de tribunal para mulheres. Vamos fazer. A gente faz. Minha especialidade. Se você não tem a sustentação da dramaturgia do storytelling, você não vai conseguir fazer. Perfeito. E aí a analogia do trem, o trilho, o storytelling é um trilho. Aí já vem pessoa que já erga a cabeça. Pronto. Agora eu vou ter que escrever igual a todo mundo. Um trilho quer dizer que eu vou fazer uma coisa igual a todo mundo. Não, não. O trilho vai te levar para algumas estações que você tem que passar. Mas eu te pergunto, se o seu livro é o trem, como é a locomotiva? Você escolheu? Ela é a diesel? Ela é a petróleo? Ela é um maglev que flutua? Ela é um trem-bala? Você escolhe. Quantos vagões tem no comboio do seu trem? Que a gente, em analogia, compara com os capítulos. É você quem escolhe. E olha que legal, dentro do capítulo, que é um vagão, quantos passageiros? Você já pensou em... Não, os passageiros são os leitores. Que legal. Você já pensou no chão? Que cor que é o chão do seu vagão? Será que é acarpetado, é mais luxuoso? É um chão de linóleo? Tem cabines que são separadas? Nós vamos separar algumas pessoas que são mais nobres? Enfim, aí a gente vai embora em tudo. Qual é a cor que você está pintando os seus vagões? Bem e aí é coisa legal. Quem está sentado em cada vagão é o seu leitor. E aí eu te digo e te pergunto, o que ele está vendo pela janela? Estamos passando no deserto? Ou estamos descendo pela Mata Atlântica? Estamos singrando o sertão do Brasil? É você quem escolhe tudo isso. Sim. Tudo isso você escolhe. Só que você vai parar numa estação. Estação Primeiro Sangue. Estação personagem. Nessa estação aqui tem que reabastecer o trem. Vamos parar aqui. Legal. Dá para descer, conversar, porque investir em personagem é a coisa que você mais tem que fazer. E aí, deixar. Cara, a gente fica até amanhã falando disso, que eu sou simplesmente apaixonado. Apaixonado. Depois a gente marca uma entrevista só para você contar da sua visão de estrutura, das suas coisas. A gente marca um papo que eu também tenho. A gente tem várias ideias. Legal. É engraçado. Aqui a gente fala que estrutura é como se fosse uma cadeira. É isso. Então, tem 4 pernas, um assento e um encosto. Agora, pode ter 3 pernas, pode ser acolchoada, pode ser dura, pode ser de madeira, de plástico, pode ser cadeira de praia. Tudo isso, cada cadeira é uma cadeira, mas todas são cadeiras. E a estrutura da cadeira é o que sustenta, porque senão ela cai no chão. Então, mas é isso, a metáfora do trem, outras metáforas que a gente encontra, mas é tudo para dizer que a estrutura é importante, né? O estudo é importante, a forma é importante. Isso não vai fazer a sua história ficar igual, né? Isso vai fazer você poder, inclusive, ter mais criatividade, porque você vai ter um chão sólido e vai poder brincar mais, né? Então, estamos indo para o final agora. Já gastei muito seu tempo de escritor. Queria fazer umas últimas perguntinhas, assim, meio bate-bola, jogo rápido, mas porque a galera tem muita curiosidade, né, para saber, mas como que escreve, como que são as pessoas profissionais, né? Como que é o processo de um cara que vendeu 1 bilhão de livros, que nem o André Bianco. Então é isso, vamos rapidinho aqui. Qual que é o seu processo de escrita? Você escreve todo dia? Você escreve 1 hora todo dia? Você escreve, passa 1 mês sem escrever, aí senta e fica 7 horas na cadeira sem parar? Como que é na prática, assim, André Bianco escrevendo? Você acorda, come um ovo e vai escrever? O meu processo é trabalho, né? Tipo, é muito curioso. Tem aquela coisa de falar assim... eu sou escritor, mas e o que você faz para ganhar a vida, né? Eu sou escritor, eu trabalho com literatura, eu escrevo todos os dias. E no meu caso ainda tem uma coisa fisiológica, se eu fico mais que 3, 4 dias sem escrever, eu começo a passar mal mesmo. Eu amo estar na frente do teclado, eu amo estar criando histórias, eu tenho uma facilidade assim absurda. Enquanto alguns escritores rezam para ter uma boa ideia, eu fico pedindo para, por favor, não tenha uma boa ideia agora, porque eu estou fazendo esse livro, nesse momento tem que terminá-lo. E, olha, eu costumo escrever 3 a 4 páginas por dia.
eu reservo amanhã para escrever, o meu melhor momento de escrever é logo depois de acordar, faço um cafezinho, como um pãozinho e já sento na frente do note para escrever. E à tarde eu me ocupo dos meus alunos, né? Que eu tenho a hardcover, que eu chamo de agência de desenvolvimento de talentos, né? Que é tipo para o pessoal justamente aprender a tocar o trem da história. Legal. E para mim é uma visão simples, cara. Sempre leio muito, sempre estou lendo alguma coisa, tanto de teoria quanto por diversão, lendo ficção, lendo filosofia, enfim. É um trabalho normal. Como qualquer outro. Sentar a bunda e fazer. Legal, Senão, livros não simplesmente brotam, né? legal. Tem esse momento, né, da primeira página, quando você sabe que o seu livro terá 300, 400. Para alguns é um pouco opressor, né? Então Sim, é um dia de cada vez. Vamos lá é, escrevendo um pouquinho por dia. legal. E quais autores, o que você tem lido aí? O que você recomenda de autores contemporâneos, estrangeiros? Aliás, um ou dois autores estrangeiros que você tem achado foda e um autor ou autora brasileira que você recomenda para ler, assim. Nada dos clássicos, tá bom? Galera de agora, galera contemporânea de André Bianco. Gosto muito de Mo Ryder. Ela escreveu alguns livros bem. Ela sabe te envolver, né? Tô lendo agora, olha, Wolf Hall, da Hillary, está aqui do meu lado. Legal. Ela ganhou o Booker Prize, tipo, é uma mistura de romance histórico com ficção. Sempre indico para todo mundo, por favor, conheçam esse senhorzinho que é Henry James. Escreveu muita coisa preciosa numa época em que pouco se ousava aí com o fantástico, com o terror. Ele, apesar de ser um romântico, ele flertou bastante aí com o inusitado e lavrou algumas obras como A Volta do Parafuso, que foi inspiração para o filme Os Outros, com a Nicole Kidman. Parece que Aham, estão fazendo uma série agora baseada em A Volta do Parafuso. legal. É, Fera na Selva, Os Embaixadores, enfim. Victor Hugo é uma paixão, Anne Rice não é hoje, né, mas é da minha geração, né? Sim. É, E brasileiros, Rota brasileiras? Benítez, Operação Cavalo de Troia eu gosto. Legal. Dos brasileiros, Maria José Dupré, ela é uma folhetinesca. Um dia vão descobrir o meu truque. André Bianco não é o terror dark fantasy, ele é o folhetim dark, né? Legal. Maria José Dupré escreveu um dos livros mais tocantes para mim, que é Éramos Seis. Da Safra Nova, recomendo sempre o Felipe Castilho, que é O Fê, maravilhoso. um autor brilhante e uma pessoa incrível também. O Fê é um amor mesmo. Tenho muito apreço por ele, gosto muito dele e sempre fico curioso com o que ele está fazendo. Eduardo Spohr é um autor também bastante engajado aí na literatura fantástica. Tem a Day Fernandes, que escreve coisas que são bem fluídas. Eu gosto muito do estilo dela. E tem aí Legal. um montão de opções aí para quem gosta de ler. Legal. Bom, então, momentinho jabá aí. Se você quiser falar de alguma coisa, de um projeto, do Vivendo de Inventar, algum convite que você queira fazer aí para quem está acompanhando a gente, o palco é seu. O momento jabá é falar do meu próximo livro, que é o 40 Luas, que está assim, uau, excepcional. O autor tem que ter um pouco da arrogância de sempre achar que a sua história está boa, porque senão nem começa a escrever. Sim, Mas está assim uma coisa, uau, eu fico encantado. Outro dia eu escrevi 15 páginas num soquinho só. Eu estava tão
tomado, eu quase imprimi as páginas, eu enrolei em mim, pulei da ponte, porque eu queria, as minhas últimas 15 páginas serão essas. Então, pelo amor de Deus, não faça isso, André. Não farei. Tenho minhas filhotas para criar e além disso, exatamente. Então, 40 Luas é um livro muito aguardado por mim, né? As Crônicas do Fim do Mundo 2 também, que os meus leitores amam, terminando 40 Luas é um dos que eu vou terminar. Tenho... Quem quer aprender, quem tem vontade de aprender técnicas de como escrever romances de ficção que prendem a atenção do leitor até o fim e com isso prendem a atenção do editor também, porque o editor, antes de tudo, é um bom leitor, tem que entrar para minha newsletter, na Vivendo de Inventar, né? www.vivendodeinventar.com.br. Se inscreve lá na newsletter que você vai receber material nosso. Eu sempre dou masterclasses ao vivo. É isso, vou colocar aqui na descrição onde tiver, mas é isso, as dicas são sempre muito boas. Teve outra coisa de bloqueio criativo que eu vi, muito legal as coisas da Vivendo de Inventar. E, pô, André, muito obrigado por ter topado essa conversa aqui, ser a nossa cobaia na primeira entrevista da autoria. Espero que você tenha se divertido também. Pra gente foi super legal, pra mim foi super legal, foi bem esclarecedor. É muito legal saber o processo por trás da cabeça dos grandes mestres aí da literatura. Então é isso, sempre que sabe que a autoria é isso. Somos grandes amigos aqui do André, aqui é tudo chapa branca, mas de verdade, leiam o 40 Luas, leiam O Senhor da Chuva, todos os sétimo, tudo do Vianco é fantástico. E muito obrigado, acho que é mais isso. Eu que agradeço demais, Guilherme, foi muito gostoso conversar com você. Quando precisar é só chamar, estarei aqui em Osasco, aguardando vocês. Legal, vamos chamar. Então, bom, quem acompanhou a gente, obrigado. Se inscreve segue a gente no Instagram, se inscreve onde você estiver vendo a gente, no blog, no YouTube, onde tiver, que a gente vai fazer sempre mais esses conteúdos. Tem dica, tem bons autores para conversar, tem sempre um conteúdo legal aqui para todo mundo, cursos que vão sair em seguida. Vou ajudar aqui, assim. Galera, se vocês gostarem, por favor, se gostaram, dá uma clicadinha aí no like, se inscreva no canal da autoria, é isso. Ative o sininho para você sempre ser avisado quando grandes autores da literatura nacional estiverem aqui para conversar com você. Maravilhoso, André. É o cara que já bola a pergunta, já responde, já faz o jabá. Eu só não sei, no Instagram tem o sininho ou é só no YouTube? Porque eu não sei nem se vai pro YouTube isso aqui, a gente vai descobrir em seguida. No Instagram tem o like. Então dá um like, comenta, compartilha, posta no Stories, compartilha no Twitter, comenta, põe no TikTok, fala pros amigos, fala pra família. Então é isso. Tchau, André. É isso, muito obrigado, viu? Abraço. Abraço.